Beleza, galera? Estamos aqui com o nosso já quinto vídeo dessa primeira série aí de um cronograma de estudos, onde aqui nós vamos estar falando sobre os quatro princípios básicos do No Limit Hold'em. Aqui eu coloquei os quatro princípios básicos, mas assim, a gente tem que ter ideia que a gente tem muitos princípios aí que generalizam como jogar um bom poker. Aí quando vem essa questão de generalizar, já é ruim, por quê? Como eu havia dito antes lá, quando a gente estava vendo o estilo de jogo, o estilo de jogadores que tem, a gente não pode estar engessado para estar jogando poker. Porém, esses princípios aqui, esses quatro princípios, eles podem ser a base para um bom desenvolvimento de jogo, para uma boa evolução de jogo. Por que eu digo base? Você precisa ter alicerce para estar começando a solidificar o seu jogo, até evoluindo o seu jogo. E essas ideias aqui são bastante simples, porém elas são importantes para que a gente esteja desenvolvendo o nosso jogo. E o que acontece? Tendo bases sólidas, a gente vai conseguir ir muito longe aí com o nosso jogo. Bom, vamos à primeira, que é o número um, o princípio número um, que diz referência ao princípio da força. Bom, o que esse princípio quer dizer? Ele é bastante simples. O princípio da força diz o seguinte: queremos apostar com mãos mais fortes, dar check ou call com mãos de força mediana e dar fold ou blefe com nossas mãos fracas. Mão forte a gente quer apostar, mão mediana a gente quer chegar até o showdown, ou seja, check e call. E mãos fracas a gente vai foldar ou blefar essas mãos. Nada mais do que isso. Aí lembra que quando a gente aposta, quando a gente dá raise, a gente está colocando o que? Agressividade no jogo, que é um bom motivo para a gente estar jogando. Aí o que a gente tem aqui? Apostar com mãos fortes é bastante óbvio, né? Que a gente quer maximizar o nosso lucro, né? Nem é strike ficha, é maximizar o nosso lucro. Vamos querer colocar o máximo de dinheiro, o máximo de fichas no pote. Vamos ao exemplo aqui de quando a gente tem uma mão forte, como a gente pode estar maximizando. Lembrando que aqui, gente, os exemplos são bem simples mesmo. Não tem nada de sofisticado, ainda não tem nada de mais apurado no jogo. Aqui a ideia é só entender o princípio da força. E temos três estágios nesse princípio da força. Mãos fortes, a gente quer apostar, maximizar nosso lucro. Mãos medianas, nós queremos chegar ao showdown, ou seja, nossa tendência vai ser mais dar check e call. E mãos fracas, queremos dar fold ou blefar essas mãos. Vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Se você tem as e vem um flop, como esse aqui, as vala 2. O que acontece aqui? Nossa tendência é termos provavelmente uma mão vencedora. Aqui só o turn horrível para complicar nossas mãos. Aí nós temos que ter um vilão aqui. Eu vou colocar aqui um vilão. Não vou colocar uma mão específica para ele, porque a gente já vai ter que pensar a questão de range. O range do nosso vilão é esse aqui. Importa que o range de mãos, quando a gente acerta esse flop aqui, esse monstro? Não, nós temos uma mão forte. Então o que nós queremos? Maximizar nossos lucros. Você consegue maximizar o lucro apenas dando check? Óbvio que não, né? Aqui nós temos que apostar com nossas mãos fortes. Eis aqui a primeira parte. Mão forte, vamos apostar. Vamos a outro exemplo. Aqui nós temos as valete, temos um flop, rei, vala 2, ou seja, nós temos uma mão de força mediana. Por que a força mediana não é o melhor jogo aqui? E nós temos um vilão com esse range aqui de mãos. Importa a mão que ele tem aqui? Importa, conforme aqui a mão, nós estamos na frente. Por exemplo, se eu tiver com 7-7 aqui, nós estamos na frente. Só que, infelizmente, a gente não consegue precisar com tanta certeza o que tem. Por quê? No range de mãos aqui, ó, se a gente for notar, ó, tem rei. Existem reis aqui que podem complicar a nossa mão. Dá só uma ampliada aqui que fica até mais fácil para jogar. Temos reis aqui no possível range de mão do vilão. Então não é possível a gente estar só ganhando aqui. Então mãos medianas, que é o que é a nossa tendência aqui, chegar a um showdown. E temos um valor mediano.
Não vamos aqui dar reis, apesar que agressividade é bom. Isso aqui nós conseguimos apostar, dar reis, a tendência de ganhar a mão é maior. Só que nem sempre a gente vai fazer isso. Então o que nós temos que ter em mente? Em geral, queremos apostar com nossas mãos mais fortes, dar check ou call com nossas mãos de força mediana e dar fold ou blefar com nossas mãos fracas, seguindo o princípio da força. Mas lembra que isso aqui não é Star Wars não, hein? É a força da mão. Vamos aqui a um outro exemplo agora com mãos fracas. Nós temos As5 e o flop vem Rei, Valete 2. E o range possível do nosso vilão é este aqui. Nós temos uma mão que não acertou o flop, então aqui nós temos que pensar seriamente em duas possibilidades: abandonar o pote ou blefar. Por que blefar? Nossa mão é fraca, não tem condição de chegar a um showdown. Então aqui nós temos que até utilizar a questão da agressividade, que é o próximo princípio que a gente vai ver. Mas, lembrando, princípio da força. Em geral, queremos apostar com nossas mãos mais fortes, dar check ou call em nossas mãos de força mediana e dar fold ou blefe com nossas mãos fracas. Esse é o princípio da força. Mão forte, apostar. Mão mediana, chegar ao showdown. E mão fraca, blefar ou foldar. Esse é o princípio da força. Vamos ao próximo aqui, que é o princípio da agressividade. Já vimos que agressividade no poker tem um significado. Significa o quê? Apostar, significa dar reis. Que em geral agressividade é bom. Por que agressividade é bom? É muito melhor você ser agressivo do que passivo no poker. Por quê? Vemos lá os motivos. Quando somos agressivos, nós temos duas possibilidades de ganhar o pote. A primeira, uma vez que a gente aposta e o vilão dá fold, já levamos o pote de imediato. A segunda, chegar ao showdown com a melhor mão e levar o pote. Então a agressividade é bom porque nos dá duas possibilidades. A passividade, que é check e call, só nos vai dar a possibilidade de vencer se chegarmos ao showdown e com a melhor mão possível. Por isso que o princípio da agressividade é muito bom. Então vamos aqui sintetizar esse princípio. Em geral, agressividade, ou seja, apostar e dar reis, é melhor do que passividade. Dar check ou call. Já vimos isso. E aqui nós só estamos constatando isso. Por exemplo, vamos a um exemplo aqui. Quando jogamos passivamente, em essência, estamos tentando conseguir um showdown. Né? Por quê? Só call, check. E quando a gente joga de forma passiva, nós só temos quantas maneiras de ganhar a mão? Chegando ao showdown. E teremos que ter a melhor mão nesse showdown. Agora, agressivamente, nós temos quantas possibilidades? Duas. A gente já pode puxar o pote a qualquer momento quando o vilão se recusar a pagar a nossa aposta, ou podemos ganhar no showdown. Esse é o princípio da agressividade, que é a linha vencedora no poker. Nós temos uma vantagem maior sobre os nossos adversários, sobre o vilão, sendo agressivos. Vamos a um exemplo aqui. Nós temos ali duas cartas quaisquer, o flop vem. Dama 8-7, tudo de espada. Lembrando que espada, qual a letra que a gente vai associar a espada? A letra S. Já temos que começar a treinar isso. E o range possível do nosso vilão é esse. Só que nós, por algum motivo, aqui sabemos que a mão do vilão é As Valete. Pelo princípio da agressividade, nós devemos apostar. Qual a probabilidade do vilão pagar? Muito curta, né? Então aqui nós já garantimos a nossa vitória antes do showdown, utilizando que o princípio da agressividade é muito melhor apostar e dar raise do que check e call, que é a linha passiva do jogo. Então vamos lá ao próximo princípio, princípio das apostas. Esse princípio aqui das apostas, ele tem uma certa importância e dificuldade de ser assimilado. Porque acontece? Ele vem, na verdade, para dar um motivo para que você seja agressivo no poker. Só que você não pode ser agressivo do nada, você tem que ter um motivo para estar sendo agressivo, ou seja, um motivo para você estar apostando da unraise quando estiver em um jogo.
Então vamos aqui ao princípio da aposta, ou seja, os motivos que você tem para estar apostando. Quais são esses motivos? Muitos jogadores entendem isso aqui de maneira errônea. Por que de maneira errônea? Porque só existem dois motivos para apostar. E quais são esses motivos? Fazer mãos piores pagar ou fazer mãos piores darem fold. Só existem esses dois motivos. Aí tem jogador que inventa N motivos para estar apostando, tem informação, sabe onde eu estou, isso aí tudo é consequência. Você aposta só por dois motivos, para levar a mão de imediato, né? Ou, se não, maximizar os seus lucros com a mão com potencial de vitória no showdown, né? Então vamos aqui, o princípio da aposta. Em geral, uma boa aposta consegue uma de duas coisas. Obriga uma mão melhor a dar fold, ou seja, você está apostando por blefe, você obriga um melhor a dar fold. Mão melhor que a nossa, nós queremos ela fora do pote, não queremos chegar até o showdown. Ou obriga uma mão mais fraca a pagar. Aí quando nós estamos apostando por valor, queremos mãos mais fracas sempre no pote. Aí vem aquela questão. Bom, e a agressividade? Onde fica nisso? A agressividade é bom, mas a aposta, ainda, quando a gente está apostando, ainda a gente precisa ter um motivo, um propósito em mente, um plano já traçado. Por que eu estou apostando? Aí nós temos quantos motivos? Dois. Valor ou blefe? Valor. Fazer mãos piores ficar no jogo. E blefe fazerem mãos melhores do que a nossa darem fold. Vamos aqui um exemplo desse princípio. Nós temos rei e o flop vem rei 8-2. Temos uma mão aqui de valor. Nós trincamos, provavelmente somos a melhor mão. E o nosso vilão tem duas cartas quaisquer. O range do vilão é esse aqui. Não é um range tão ruim, até bem selecionado, mas por algum motivo sabemos que o vilão tem rei 8. Qual a probabilidade do vilão ganhar? Bom, até o turn e o river, a chance dele é de menos de 1%. Quais as duas cartas que são obrigatórias de estar caindo aqui para o vilão ganhar? Só se vir um 8 no turn e um 8 no river para o vilão ganhar. Então aqui nós temos que apostar. Apostar por quê? Por valor. E aqui nós vamos conseguir fazer isso. Quando a gente aposta aqui, nós estamos apostando para manter mãos piores do que a nossa no jogo, ou seja, mãos mais fracas. E vamos conseguir maximizar o nosso ganho. Aí temos o seguinte também da aposta. Uma aposta que faz com que uma mão mais fraca pague, constrói um pote, onde somos favoritos para ganhar, ou seja, vencer. Eis aqui um exemplo que a gente acabou de citar. Ter em mente o porquê apostar é muito importante. Ter um plano definido. Isso que nos vai fazer maximizar nossos ganhos, facilitar nossas decisões. Vamos aqui um outro exemplo desse princípio da aposta. Aqui nós já temos o As-Rei e o flop vem Dama 9-5. Aí eu pergunto para você, a gente consegue apostar aqui por valor? Depende da mão do vilão. Vamos ver o possível range aqui do vilão. O possível range do vilão é esse, por algum motivo a gente sabe que ele tem as 5. Ele tem uma mão melhor que a nossa. Nós aqui apostamos por valor ou blefe? Vamos apostar aqui por blefe. Por que blefe? Vamos fazer mãos melhores do que a nossa foldarem. Essa mão é melhor do que a nossa. Então, pelo princípio da aposta aqui, você tem dois motivos. Apostar por valor blefe. Com esse board aqui que não acertamos, nós estamos apostando por blefe. Fazer mãos melhores que a nossa foldarem. Agora temos outro exemplo aqui. Rei. E o flop vem As 8-2. E o range do vilão é esse range aqui, um jogador extremamente loser. Só que note que é possível que ele tenha um as na mão. Aí a pergunta aqui é, consigo apostar por valor? Ou seja, fazer mãos piores do que a nossa, continuar no jogo? Consigo apostar por blefe? Ou seja, fazer mãos melhores do que a nossa, darem fold. Aposta por valor. Fazer mãos piores do que a nossa, continuar no jogo. Que mão pior continua aqui no jogo? Se ele acertar o 8, ele continua?
Acredito que não, nem o 2. Por blefe, fazer mãos melhores do que a nossa foldara. Se o cara acerta o Ás e desce fold, não. Então aqui eu não tenho motivo para estar apostando. Então nesse caso aqui a gente vai de check. Aí vem, e o princípio da agressividade? Bom, temos que ter uma ideia por que estamos apostando. Com essa mão aqui, vamos lá no princípio da força. É uma mão de valor mediano agora com esse flop. O que nós temos que entender? Que os princípios eles podem estar se entrelaçando, podem estar se ligando um com o outro. Tudo começa a fazer um sentido se você utilizar esses princípios. Esse é o terceiro princípio, o princípio da aposta. Em geral, uma boa aposta consegue uma de duas coisas: obriga uma mão melhor a dar fold ou obriga uma mão mais fraca a pagar. Esse é o princípio da aposta. O Decano usa muito esse princípio nos coaches que ele dá. E entender esse conceito não é tão simples assim. Depois a gente vai estar aí fazendo uns videoaulas sobre esse conceito, só sobre o princípio da aposta, para ficar mais claro e ver outros exemplos também. Vamos ao quarto princípio, que é o último, o princípio da indução do erro. O que diz esse princípio aqui? Em geral, nós jamais queremos fazer a mesma coisa todas as vezes. Por que não? Porque isso vai gerar o erro. Por exemplo, toda vez que tivermos as vamos aqui sair de 6x. Toda vez. Poxa, fica fácil do vilão saber que nós temos as. Por isso que não queremos sempre fazer a mesma coisa todas as vezes. Então até é dito, sempre o nosso reis vai ser padrão. Só que as nossas cartas nunca vão ser a mesma. Então por isso vai dificultar a nossa leitura. Essa mão aqui diz muito bem a questão do princípio da indução do erro. Que vou colocar aqui rodar, que é do que aconteceu nessa mão. Mas o que acontece? Quem comete maior número de erros no poker perde. Quem comete o menor número de erros no poker acaba sendo vitorioso, lucrativo. Esse é o princípio do erro. Porque acontece, nem sempre vamos estar de as aqui. Vamos ver o que aconteceu nessa mão aqui para estar só ilustrando essa questão do princípio do erro. Aqui nós temos um fold, um limp, que é horrível a jogada, né? Com letra de limp. Aí chega até nós, a gente sai de reis, o vilão, né? O hero, né? Na verdade, entra de reis. E temos o call do limper. Aí vem esse flop. O cara dá check, a gente faz a c-bet, ele dá um reis. E o que a gente faz aqui? Só paga. Pra que voltar o cara se ele tá sendo agressivo? Aí a voz dele já estoura a win. Bom, as meu amigo, não tem muito o que fazer, história e o cara mostra 10-10. E a gente acaba levando a mão. O que aconteceu aqui de erro? Aqui, quem cometeu o maior número de erros aqui nessa mão? Foi o vilão do TG. Por que ele cometeu o maior número de erros aqui? Ele já começou errado, saiu de limp. Nós mostramos agressividade. Demos a c-bet. Ele volta em cima da gente e não tem a melhor mão. Então, pelo princípio da força, aqui ele teria uma mão para quê? Para showdown. Não para estar voltando. Mas e se ele queria ver onde está? Por exemplo, se nós não tivéssemos nada, também está jogando errado. Já que nós estamos sendo o agressor aqui, ele poderia estar maximizando seu lucro. Então percebam, quem erra mais, perde. Quem erra mais, acaba perdendo. Então sempre tem que tomar cuidado com isso, tá? E o que acontece? Sempre está mesclando o nosso jogo. Por que mesclando o nosso jogo? A gente não quer ser fácil de ter uma leitura sobre o nosso jogo. O vilão não pode ter essa leitura sobre a gente. Então, vamos tentar assimilar esses 4 princípios. São princípios tranquilos. Eu passei os exemplos que mais simples possíveis. Só que esses princípios nem sempre são fáceis de ser assimilados. Então, vamos ter um certo cuidado aí com esses princípios, ver eles passo a passo, com exemplos, e tentar aprimorar eles da maneira mais fácil possível. Bom,
Nosso próximo vídeo vai ser sobre o range de mãos para OpenRace, que eu acredito que seja o vídeo aí que vocês estejam mais ansiosos para estar vendo nessa primeira etapa do estudo. E o próximo vídeo é sobre isso. Gente, abraço, até mais.